Culpa, do livro Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas, que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que manam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência, projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos. Quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mágoa e irritação contra os outros. É que os reflexos de nossa defecção, a torvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, carreando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos, metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose da patologia clássica. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado e restauração.
cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Nessa profunda e bela página, aprendemos com Emmanuel a dinâmica da culpa e como ela nos faz desviar o caminho ou reconhecer a necessidade de reajustamento, a depender de como lidamos com o remorso, com a culpa, com o sentimento que nos leva ao arrependimento e a necessidade de reparar o mal feito. Essa página é uma verdadeira aula em que aprendemos com a linguagem didática de Emmanuel acerca dos mecanismos da justiça divina para que os filhos do Altíssimo voltem ao caminho de equilíbrio e de reparação, devolvendo àquele a quem tiramos tudo aquilo necessário para que nossa consciência volte a ter paz. O Mestre explica que quando descumprimos um dever, nos vem o sentimento de culpa, originado do remorso, e que pode se manifestar de diversas maneiras, impondo a nós próprios brechas de sombra aos tecidos sensíveis da alma. Vejam que a culpa e o remorso podem causar enfermidades não somente no corpo físico, mas enfermidades na alma. Porque ensina Emmanuel que o arrependimento, fortalecido pelos reflexos de uma lembrança amarga daquilo que fizemos, pode transformar-se num abscesso mental, envenenando nosso corpo e nossa alma pouco a pouco, expelindo uma corrente miasmática ao nosso redor que intoxica a nós mesmos e a quem está junto de nós, desfrutando o nosso convívio. Ele compara essa operação a um ímã, com campo magnético específico que toda criatura traz. Um halo, uma aura de forças, criativas ou destrutivas, a depender do direcionamento a que damos a essa força. São raios invisíveis que todo ser humano arroja de si mesmo, expele, envia, vibra em torno de todos nós. É por meio desse halo, dessa aura, que nós vamos nos conectar com as entidades espirituais. Se a nossa aura expele veneno, culpa, remorso, ódio, iremos nos conectar com espíritos que sintonizam nessa mesma vibração, enquanto que, se nossa aura emite paz, compreensão, esforço pessoal e trabalho, nos conectaremos com espíritos de luz elevados que estimularão isso em nós. Por meio dessa colocação, Emmanuel está nos ensinando sobre a afinidade.
A onda mental, portanto, operada por cada um de nós num regime de circuito, é incorporada por todos os indivíduos. E quando estão moralmente desequilibrados, essa aura, essa onda mental vai trazer elementos corrosivos, emanados pelas inteligências, tanto encarnadas quanto desencarnadas, transformando esse convívio, essa relação, num movimento tóxico de troca de energia, de fluidos e de sentimentos menos dignos. Nossa mente, portanto, é capaz de emanar, projetar energias que dilaceram ante a culpa que adquirimos. E ele vai ensinar que quase sempre, quando emanamos essa culpa, esse desgosto, somos visitados por uma argumentação silenciosa dentro de nós, que transforma o pesar em mágoa e irritação contra os outros. Vejam que Emmanuel está explicando o processo de enfermidade mental, em que o indivíduo alimenta a culpa inicialmente, e essa culpa vai ser transformada em mágoa e irritação pelas entidades inferiores ao nosso redor, se deixarmos que assim elas façam. E isso vai adoecendo nossa mente, adoecendo nosso corpo e afastando as pessoas de nós, que muitas vezes não conseguem entender e suportar a nossa irritação. E isso acontece, diz Emmanuel, porque os reflexos desses desvios torvelinham junto de nós, assimilando as indisposições dos outros e carregando para nossa própria alma as mensagens de revolta, de desânimo, de angústia, de desespero que estão vagueando na atmosfera psíquica ao nosso entorno. Porque quando nos mantemos nessa vibração, respiramos essa energia inferior, desequilibrada. É uma verdadeira atmosfera psíquica ao redor de nossas mentes, se permitirmos alimentar a culpa com a mágoa, com a irritação, com o desgosto, nos transformando dessa forma em rebelados sociais, famintos de insulamento, de isolamento, de escândalo. E aí vamos nos enfermando cada vez mais, nos transformando em verdadeiros alienados mentais, afastando as pessoas, nos fechando num casulo de ódio, de revolta, dando pasto a uma imaginação que está contaminada por um vírus de sensações provocadas por nossas culpas. Emmanuel vai ensinar, enfim, que chegado a esse ponto de isolamento, de ódio, de desgosto, de revolta, esse estado negativo que cultivamos, seremos martelados por vibrações, por sentimentos e pensamentos doentios, afastando as pessoas, odiando a quem nos rodeia. E aí atingimos um desequilíbrio, total ou parcial, da harmonia orgânica. O nosso corpo adoece, a nossa mente enlouquece. Corpo e alma, chegados a esse ponto, se envolvem numa enfermidade complicada que os médicos humanos muitas vezes não reconhecem a origem no espírito e combatem somente os efeitos. A noção de culpa, portanto, com todas as perturbações que derivam dela, agirá os seus reflexos sobre a região do corpo ou da alma que corresponde ao desequilíbrio. Então, a depender
do que originou nossa culpa, teremos enfermidades na área correspondente do corpo físico ou do perispírito. O remorso irá direcionar para o órgão correspondente à nossa culpa. Toda deserção do dever traz o arrependimento no espírito, que se faz acompanhar de resultados complicados, exigindo, às vezes, demoradas existências de reaprendizado e restauração. Então, Emmanuel está ensinando que a culpa irá acarretar em reencarnações de reparação, é inevitável. Todo aquele que deserta do dever, ou seja, que infringe as leis divinas e não observa os seus deveres, terá que reparar em existências muitas vezes demoradas. É por isso que cair em si, reconhecer o mal feito e sentir culpa demanda humildade. O indivíduo precisa reconhecer que errou, precisa ter humildade para reajustar-se tão imediatamente quanto possível. Esse desequilíbrio vibratório. E é interessante notar que Emmanuel diz que essa humildade é necessária para cair em si, a fim de evitar as longas reparações. Então, precisamos cair em si para que nas próximas existências não tenhamos que reparar dolorosamente e demoradamente o mal que praticamos. Essa reparação pode ser feita agora, arrependendo-se, caindo em si e buscando com humildade o reajustamento. Finaliza então o professor essa belíssima página ensinando que Jesus Cristo, não apenas como mestre divino, mas como um médico sábio, nos aconselhou: reconcilia-te com os teus adversários enquanto está caminhando com eles, justamente para evitar que a reparação do mal seja realizada em outra encarnação, de forma demorada, de forma dolorosa. O nosso Mestre disse tudo o que precisamos. Reconciliemos com os nossos adversários agora, a fim de que não tenhamos que retornar depois para provações e expiações dolorosas. Dessa forma, Jesus nos ensinou a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro, do perdão sem limites, caminhando desde já com o sentimento de perdão, com a humildade necessária para o arrependimento e com a reconciliação com os nossos adversários hoje, evitando um futuro de sofrimentos, de reparações, de expiações que podem levar muitos séculos. Que assim seja.